Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques, na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Lucas capítulo 5, versículo 26. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos começando pela sua Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo canal de nossa paróquia no YouTube, o programa Paróquia em Missão. Um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim de Santa Rita de Planalto. Neste dia 7 de dezembro, segunda-feira, estamos na segunda semana do tempo do Advento. Desejamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família durante todo este dia. Fique ligadinho conosco. Paróquia em Missão de hoje está apenas começando. Paróquia em Missão. Brilhar
Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos, irmãos e irmãs, que o Senhor nosso Deus nos dê um coração vigilantes, um coração que se alimenta da palavra de Deus, um coração disponível a acolher o Senhor que vem. Senhor, dai-nos nesse tempo de advento um coração vigilante, que seja capaz de acolher o dom do vosso amor. Um coração que todos os dias se alimente de vossa palavra e encontre na oração a disponibilidade para viver o vosso projeto de salvação. Queremos estar preparados para entrar no tempo da graça e celebrar nosso encontro com o Salvador. Ensinai-nos a ter o olhar voltado para o céu, para que na vigilância nosso coração se faça manjedoura aqui na terra, para acolher vosso Filho que vem. Queremos, Senhor, estar vigilantes para a chegada do vosso Filho, e vigilantes também para acolhê-lo na pessoa de cada irmão e de cada irmã que vem ao nosso encontro, principalmente nos pobres e humildes. Fazei-nos, Senhor, vigilantes em vosso amor. Assim seja. Amém. Sancti Petri et Pauli, ora pro nobis. Neste dia 7 de dezembro, a Igreja faz a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Treves, pelo ano 340, de uma família romana. Fez os seus estudos em Roma e iniciou em Sirmínio a carreira da magistratura. Em 374, vivendo em Milão, foi inesperadamente eleito bispo da cidade e recebeu a ordenação no dia 7 de dezembro. Fiel cumpridor do seu dever, distinguiu-se sobretudo na caridade para com todos, como verdadeiro pastor e doutor dos fiéis. Protegeu corajosamente os direitos da Igreja. Com seus escritos e atos defendeu a verdadeira doutrina da fé contra os arianos. Morreu no Sábado Santo, no dia 4 de abril de 397. Santo Ambrósio, rogai por nós. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. Louva Jerusalém, louva o Senhor teu Deus, tuas portas reforçou e os teus abençoou, te cumulou de paz e o trigo em flor te traz. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. sua palavra envia. Corre veloz sua voz,
da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. As nuvens se desmancham, o vento sopra e avança. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. ao Pai do céu louvemos, e ao que vem cantemos, e ao divino então a nossa louvação. aos três que são um Deus, Exalte o povo seu. Jerusalém, povo de Deus, Igreja Santa, levanta e vai, sobe as montanhas, ergue o olhar. Lá no Oriente desponta o sol da alegria, que vem de Deus aos filhos teus, eis o teu dia. A palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020, ao qual também a Igreja celebra a memória de um doutor, Santo Ambrósio, bispo de Milão, pastor, liturgo e mistagogo. Temos também como texto da Palavra de Deus o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo,
levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesta segunda semana do Advento, tempo este ao qual estamos preparando o nosso espírito, a nossa espiritualidade, para acolher de fato Jesus Cristo. Jesus Cristo que entra na história da humanidade, Jesus Cristo que arma a sua tenda no meio de nós e se manifesta para se revelar quem Ele é. Assim como no Evangelho de hoje, Ele mesmo disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e também nos céus. E o grande poder que Jesus revela no Evangelho de hoje é um poder de perdoar os pecados, isto é um poder da soteriologia de Jesus, isto é, um poder da salvação que Jesus dispensa a cada um de nós. Lembrando que a salvação dada pelo próprio Jesus Cristo não é uma imposição. A salvação que foi dada por Jesus Cristo é uma proposta de amor. E quem ama e quer corresponder com essa proposta de amor de Jesus Cristo, abraça essa proposta, aceita essa proposta. Coisa esta que nós não vemos no Evangelho de hoje. Pelo lado dos doutores da lei e dos fariseus, que não aceitavam essa proposta de Jesus. Não aceitavam aqueles que queriam acreditar ou abraçar essa proposta de Jesus. Porque, diante desta situação, aqueles que, entre aspas, estavam no poder se sentiam ameaçados. Antes de todo o poder, antes de toda a lei, está o amor, está a manifestação do amor de Deus por cada um de nós. Por isso, Jesus, diante daquela situação, com a ajuda de várias pessoas que conhecem a Jesus, que já tinham conhecido a Jesus, leva aquela pessoa que sabe que precisa também experimentar e conhecer Jesus mais de perto. Esta é a nossa função. Esta é a nossa tarefa nesse advento, de nos aproximarmos mais do Senhor, de levar mais as pessoas aos quais nos circundam, também de se aproximar de nosso Senhor. Por isso, meus amados irmãos, esta é uma coisa maravilhosa, como vimos no final do Evangelho de hoje. Hoje vimos coisas maravilhosas. Não há nesta vida coisa mais maravilhosa do que essa, de podermos nos aproximarmos do Senhor, de podermos sentir do Senhor esta salvação que Ele dispensa a cada um de nós. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que nesse advento, que nesta semana, nós possamos
a exemplo da fé daqueles homens do Evangelho, sem medir esforços, levar que nós mesmos e aquelas pessoas que estão próximos de nós cheguem até Jesus. Nossas mentes possam ser iluminadas para que, diante dos problemas que nos paralisam, nós possamos fazer parte do meio dessas boas pessoas, pois só assim poderemos cantar com o salmista: eis que venho, Senhor, fazer a tua vontade. E eis que também vem o Senhor nosso Deus, e Ele vem para nos salvar. Que assim seja. Amém. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça Ele governe o vosso povo, com equidade Ele julgue os vossos pobres. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Ensinamento da Igreja. A nossa catequese continua retirando da liturgia da igreja, a liturgia das horas, do ofício das leituras a cada dia, o escrito da segunda leitura que nos traz sempre uma reflexão para o tempo do Advento. Hoje, com o tratado A Subida do Monte Carmelo, de São João da Cruz, presbítero do século XVI. Deus nos falou pelo Cristo. O motivo principal porque na antiga lei eram lícitas as perguntas feitas a Deus e convinha aos profetas e sacerdotes desejarem visões e revelações divinas, era não estar ainda bem fundada a fé, nem estabelecida a lei evangélica. Era assim necessário que se interrogasse a Deus e ele respondesse, ora por palavras, ora por visões e revelações,
ora por meio de figuras e símbolos, ou, finalmente, por muitas outras maneiras de expressão. Porque tudo o que respondia, falava e revelava eram mistérios da nossa fé, ou verdades que a ela se referiam ou a ela conduziam. Agora, já estando firmada a fé em Cristo e promulgada a lei evangélica nesta era de graça, não há mais razão para perguntar a Deus daquele modo, nem para que Ele responda como antigamente. Ao dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua única palavra e não a outra, disse-nos tudo de uma vez nessa palavra e nada mais tem a dizer. É este o sentido do texto em que São Paulo busca persuadir os hebreus a se afastarem daqueles primitivos modos de tratar com Deus, previstos na lei de Moisés, e a fixarem os olhos unicamente em Cristo, dizendo: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio de seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Por estas palavras, o apóstolo dá a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a falar, pois o que antes dizia em parte aos profetas, agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo, que é o seu Filho. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, faria injúria a Deus, não pondo os olhos totalmente em Cristo, sem querer outrora coisa ou novidade alguma. Deus poderia responder-lhe deste modo: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Mateus 17, 5. Já te disse todas as coisas em minha palavra. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei. E encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Desde o dia em que no Tabor desci com meu espírito sobre ele, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Aboli todas as antigas maneiras de ensinamento e resposta. Se falava antes, era para prometer o Cristo. Se me interrogavam, era para perguntas relacionadas com o pedido e a esperança da vinda do Cristo, no qual haviam de encontrar todo o bem, como agora o demonstra toda a doutrina dos evangelhos e dos apóstolos. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Pobres, e se fez pobre também, desceu à terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para num gesto de amor retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus
sofridas, nem sempre tenho que dar, mas vale a própria vida de quem prossegue a lutar. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Pastoral Paroquial. O nosso bloco pastoral de hoje, continuando a formação a respeito do tempo que estamos vivendo, o tempo do Advento, hoje continua com a temática: o que é o Advento? O que significa a palavra advento? É a tradução do latim adventus. Antes de ser usada no cristianismo, significava duas coisas. Primeira, acreditava-se que a divindade vinha a seu templo uma vez por ano, num dia fixo, para visitar seus fiéis durante o culto e trazer-lhes salvação. Esse dia era chamado Adventus, o dia da vinda. Muitos templos só abriam suas portas naquele dia. Segunda coisa, também a primeira visita oficial de uma pessoa importante, principalmente para tomar posse e assumir o governo ou algum outro cargo importante, era chamada de Adventus, o dia da visita de Deus. Devemos então pensar de que modo devemos entender Advento. Isso num sentido cristão. Bem, no Antigo Testamento, nós escutamos inúmeras vezes ouvir falar das visitas ou vindas de Deus a seu povo para realizar suas promessas, como em Gênesis 50, Jeremias 29, Zacarias 10. Também ouvimos falar da vinda de Deus para castigar a infidelidade de seu povo e assim ainda assegurar a sua salvação. Amós capítulo 3, Oséias capítulo 4, Isaías capítulo 10 falam destas visitas de Deus. Este dia da visita é também chamado Dia do Senhor. Principalmente após o exílio, aguardava-se uma visita espetacular, uma intervenção definitiva do Senhor para salvar seu povo e submeter todas as nações no fim dos tempos, estabelecendo assim o reino definitivo de Deus. Esta promessa nós lemos, por exemplo, em Sabedoria 3 e Eclesiástico 2. Amanhã, continuando esta formação, nós teremos a temática Jesus veio. Hoje, entendendo o sentido do advento como a expectativa da chegada de alguém e da visita de Deus, amanhã continuaremos com a temática sobre a vinda de Jesus. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar.
Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar. No bloco Vida e Saúde desta semana, nos acompanhará o nosso irmão Carlos Mar Moreno, Cal, que esta semana irá nos conduzir com este bloco, ele que é dentista em nossa comunidade. Desde já ele, a nossa gratidão em participar do nosso programa Paróquia em Missão. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira. Olá, queridos ouvintes do programa Paróquia em Missão. Estou de volta para trazer mais dicas para você. Meu nome é Carlos Mar Moreno, sou dentista. E vamos falar um pouquinho aí do nosso sorriso, né? Da nossa boca, dos dentes, de como você está cuidando e algumas dicas interessantes, não é? As doenças bucais, elas causam, como todos sabem, diversos, né, impactos negativos. Um desconforto danado traz, às vezes, na qualidade de vida, na alimentação, na autoestima, né, na interação social, então no sono, traz estresse, enfim, traz muitos prejuízos, na verdade, não é? Então, é interessante conhecemos um pouco também dos problemas, né? Não só dos benefícios, né, que todos nós já sabemos, mas também de alguns problemas que podem realmente atrapalhar nossa vida, né? Então é muito importante que todos tenham uma condição de saúde bucal, né, digna, sorriso bonito, né, boca sadia, e, enfim. Isso é muito interessante, porque você vai estar livre de desconforto, né? E além de poder ainda ajudar outras pessoas, né? Orientar. Começando aí na própria casa, não é? As crianças, o seu companheiro, a sua companheira, né? Seu esposo, esposa, filhos, enfim, traz ótimos resultados. Então, eu quero falar nessa semana sobre doenças da gengiva. São várias doenças da gengiva. Então, assim, nós podemos dizer que são doenças periodontais, né? Então, a doença periodontal, ela é uma infecção dos tecidos que protegem e sustentam os dentes, ou seja, a gengiva, né? Então, nós temos ali a gengiva. Por baixo da gengiva, né, tem o osso, tem ligamentos e tal. Por fim, essa estrutura que sustenta os dentes é chamada de periodonto, e por isso, quando há uma doença, então, né, afetando aí os ossos e ligamentos, ela é chamada então de doença periodontal. Na maior parte das vezes, causado por hábitos insuficientes de higiene, não escovar os dentes. Muita gente não escova os dentes corretamente, ou nos horários que devem ser escovados, né? Nós inclusive falamos aqui em outros programas, né, sobre isso. Então isso vai formando placa bacteriana e vai, enfim, trazendo vários problemas, vai trazendo várias doenças, doenças da gengiva e também outras doenças. Então, eu gostaria de dar hoje falar um pouquinho para vocês sobre a gengivite. Gengivite, né? Ela então, assim, pode ser considerada a doença mais leve, quer dizer, a inicial, que é a inflamação da gengiva. Os principais sintomas dessa doença, às vezes, é aquele vermelhidão na gengiva, né?
sangramento fácil, às vezes você vai escovar os dentes, toca ali, já está sangrando, alguma coisa toca, já está sangrando, né? Então pode aparecer, por exemplo, também durante a mastigação, você está ali, né, tá alimentando e de repente sangrou a gengiva, então isso já é um sintoma de uma gengivite. Então essa gengivite, ela é uma inflamação da gengiva e que, se não tratada, vai, é claro, evoluir para uma doença mais profunda, vamos dizer assim, né, que seria já a doença periodontal, né, que mais para frente vamos falar também de outras doenças, né, da gengiva. Então, no uso do fio dental também costuma sair sangue, né, sangrar ali um pouquinho às vezes, né, quando é um pouquinho dentro do normal porque você machucou, mas normalmente a gengivite ela é fácil, né, é aquele sangramento fácil, você toca ali qualquer coisa, passou o fio dental, escova, então ela já está sangrando a gengiva. É importante então estar atento a isso, né, a cor da gengiva é importante, então a gengiva, quando ela está com gengivite, ela normalmente é uma gengiva mais avermelhada, é aquele vermelho forte, mais intenso e mais inflamada. Começa ali um pouquinho, às vezes ali no colo dos dentes, né, aquele traçozinho ali pequeno, e de repente vai ficando aquela gengiva toda inflamada e por fim. Então, além da falta de higiene, também outros fatores podem contribuir para que esse problema apareça. Às vezes não só a falta de higiene, não só a falta de escovação, mas também o estresse pode causar diabetes, né? Problemas hormonais, né? Então, por exemplo, gravidez, né? Na gravidez costuma-se às vezes surgir a gengivite, então abuso de substâncias como álcool, cigarro, infecções e certas medicações também. Então, vários problemas podem levar a uma inflamação da gengiva, a uma gengivite. Então, nessa etapa aí é muito comum que exista pouco ou até mesmo nenhum desconforto. Às vezes não tem desconforto nenhum. A gengiva já está ali instalada, uma gengivite, mas muita gente às vezes não sangra a gengiva, mas se você observar, existem uns traços, né, uns sinais, uns sintomas, começando pela cor, por exemplo. Então, esse problema não tratado vai então para o próximo estágio, que seria já a periodontite, que nós falaremos então no próximo programa. Ok? Então, muito obrigado a todos, né? Obrigado aí pela atenção e espero ter contribuído hoje e voltaremos aí no próximo programa. Um abraço. Coisas mais simples que se imaginar e dias de sol para fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vierem horas de melancolia e a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Ó que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista.
Queridos irmãos e irmãs dizimistas, neste momento dedicado ao dízimo, nós queremos falar um pouquinho da pastoral do dízimo e dos agentes desta pastoral. É uma época em que nós e a nossa pastoral se reorganiza, revendo a lista dos dizimistas, vendo quem continua, quais são os novos dizimistas, atualizando os endereços, corrigindo as possíveis falhas, também entregando o calendário para o dizimista para o ano de 2021, como também entregando aquele cartãozinho do controle, onde cada dizimista vai controlando a sua contribuição mensal. Hoje queremos refletir sobre qual o perfil indicado para quem deseja trabalhar na pastoral do dízimo. Nós temos que ter na pastoral do dízimo pessoas com espírito missionário, pois é um trabalho, muitas vezes, para levar até os católicos que frequentam a igreja a proposta de se tornarem dizimista. Levamos junto a proposta do dízimo, mas já sabemos que ela será fruto da evangelização. Por isso, para trabalhar na pastoral do dízimo, é preciso que as pessoas saibam motivar as outras, saibam ir ao encontro, fazer controles e que conheçam as principais fontes bíblicas que nos inspiram nesta relação com Deus. É um trabalho para gerar consciência, usando também a Bíblia, promovendo encontros com as pessoas, usando além da Bíblia subsídios práticos, testemunhos de outras paróquias e visitando sempre que possível as famílias, para que assim a gente possa sempre manter viva a chama e a participação dos dizimistas. Quem trabalha na pastoral do dízimo tem de ser criativo e saber tomar iniciativas. É um trabalho, antes de mais nada, de comunicação. Por isso, tem que se preparar, às vezes, para falar em público, para fazer as visitas. Em muitos lugares, nós vemos pessoas trabalhando com muita boa vontade, fazendo tudo o que acreditam dar certo, mas os resultados não aparecem. É por isso que nós precisamos de formação, precisamos de capacitação para o melhor exercício das nossas funções. No caso, quando nos descuidamos, muitas e muitas vezes perdemos o andar da carruagem, perdemos o andar da pastoral do dízimo e também perdemos fiéis dizimistas para a nossa comunidade. É preciso, portanto, que nós possamos escolher e, além de tudo, buscar a formação para trabalhar bem na pastoral do dízimo, seja em qualquer comunidade de nossa paróquia. Queremos, em nome da Pastoral do Dízimo e de toda a nossa paróquia, felicitar os dizimistas aniversariantes deste dia 7 de dezembro. Antônio da Trindade Santos, do Entroncamento de Lucaia, e Nayane de Jesus Rocha de Oliveira, de Brejo Verde. Parabenizamos também os dizimistas aniversariantes de ontem, dia 6 de dezembro. Eremita de Oliveira Rocha, do Mocó, e Mário Sérgio de Oliveira Silva, do setor São José. Aos dizimistas aniversariantes de hoje e de ontem, as nossas felicitações. Desejamos as mais copiosas bênçãos do Senhor do Bonfim e de Santa Rita sobre todos vocês e sobre suas famílias. A todos os nossos parabéns e um feliz aniversário.
da obra Parábolas de Sabedoria, da editora Paulus, como uma folha. É muito difícil lidar com as diferenças de personalidade, com as particularidades de cada um. Mas nem por isso devemos sair por aí achando que somos os melhores e brigar com todos ao menor sinal de resistência ao nosso gênio. Agora imagine como é para um professor, por exemplo, lidar com tais diferenças. Porém, com o tempo ele aprende técnicas para ajudar as crianças a crescer. Para educar um menino de caráter impulsivo, que vivia com raiva, agredindo seus colegas, o professor Aníbal chamou à sua sala. Primeiro ouviu suas explicações. Sentiu que Juninho ficava envergonhado com sua atitude, mas só depois de já ter feito o estrago de magoar seus colegas. Sabia que a declaração do menino era sincera, porque ele próprio já havia presenciado algumas cenas nas quais Juninho pedira desculpas após brigar com algum amigo. Após ouvir o garoto, o professor pegou uma folha de papel, deu-a ao aluno e pediu que ele a amassasse. Com medo e espantado, Juninho obedeceu. Pegou a folha, apertou bem, formando uma bola com o papel. Disse o professor: agora deixe-a como ela estava antes. O garoto olhou com mais espanto ainda. Sabia que seria impossível deixar a folha como antes. Poderia desamassá-la, deixá-la reta, mas as marcas não se apagariam mais. Então, o professor Aníbal continuou: o coração das pessoas é como este papel. A marca que deixamos quando magoamos é como a marca deste papel. Não se apagará, por mais que se tente. A impressão que deixamos nas pessoas dificilmente é apagada. Quando magoamos alguém, mesmo que peçamos desculpas depois e tentemos reverter a situação, as cicatrizes continuam lá, concluiu o professor. Meu amado irmão, minha amada irmã, a parábola de hoje nos leva a refletir. Para aprender o valor das coisas, normalmente precisamos sofrer. Para aprender o sentido do perdão, precisamos perdoar. Para sentir a dor que uma palavra dura, que uma atitude grosseira causa, precisamos às vezes ser agredidos. Tudo o que fizermos deixará marca na vida das outras pessoas. Procuremos então deixar sempre marcas boas, deixar boas lembranças, deixar sinais de vida, de alegria e de paz. O autocontrole é uma grande virtude. Diante de uma situação que provoque raiva, pense 2 vezes antes de agir. Sua atitude pode deixar cicatrizes profundas na outra pessoa, cicatrizes que desculpa nenhuma apagará. Agora faça o exercício que Juninho fez na parábola. Amasse uma folha e tente fazê-la voltar ao normal. Esta foi a nossa parábola de hoje. Tudo passa, só
uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários. Amados irmãos, amadas irmãs, o programa Paróquia em Missão de hoje está chegando ao seu final. Nós desejamos a todos a graça de uma semana abençoada, neste tempo santo do Advento em que somos conclamados pela Palavra de Deus a preparar o nosso coração para a chegada do Salvador. Gratidão a você que nos acompanhou pela Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Rezemos com o Salmo 84, pedindo que o Senhor a todos nos abençoe. Mas onde fui andando, falei de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor o seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Cheguem à vossa presença, ó Deus, as nossas orações suplicantes, e possamos celebrar de coração puro o grande mistério da encarnação do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja com todos vocês, que pela intercessão de Santo Ambrósio abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um dia abençoado e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, teus rios, teus montes, tuas noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, queremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz a voz. Virgem Maria, rogai por
nós.